Salve, salve galera do Estação Penal! Estamos aqui para dar andamento à série Direito Penal, parte geral. Hoje nós vamos tratar sobre a evolução do direito penal no ordenamento jurídico brasileiro. Na época da colonização, na época do Brasil colônia, vigia no Brasil um ordenamento jurídico precário, ou seja, não eram normas do ordenamento jurídico brasileiro em si, eram normas do ordenamento jurídico português que eram aplicáveis às suas colônias e necessariamente eram aplicadas no Brasil. Dentre essas normas, nós vamos ter as chamadas ordenações. Ordenações eram normas portuguesas que tratavam acerca de vários aspectos do direito. Entre esses aspectos, logicamente, o direito penal. Durante o Brasil colônia, vigeram aqui as ordenações alfonsinas, manuelinas, filipinas, além do Código de Dom Sebastião. Essas normas tinham um aspecto de misturar direito com religião, moral com pecado, apresentando diversas vezes penas indeterminadas, penas cruéis, penas degradantes e aplicando a boa parte dos crimes, mesmo os crimes que não eram tão graves quanto homicídio e crimes de lesa majestade, apresentando pena capital. Exemplo, nós vamos ter pena capital para crimes como adultério, bigamia, praticar sexo com animais, praticar sexo com freiras, vilipendiar a imagem do rei ou armas que foram colocadas em sua homenagem. A pena capital, por sua vez, apresentava uma gradação de crueldade. Nós vamos ter a morte natural, que era praticada por enforcamento. Temos a morte cruel, que era praticada por esquartejamento, além do confisco dos bens do condenado e o impedimento de seus descendentes receberem herança até a quarta geração. Teremos a morte por fogo até o condenado virar pó, para que de seu corpo e sua sepultura não restem memórias. Temos também outras penas que são no mínimo exóticas, que era a pena, um exemplo, a pena de usar capela de chifres. Em que consistia essa pena? O adultério, como eu tratei, era ao adultério era aplicada a pena capital. Ao marido traído, que era condescendente com o adultério, era aplicada a pena de utilizar uma capela de chifres por um tempo determinado pelo magistrado durante o convívio social, para que se pudesse identificar que aquele indivíduo foi um marido traído, condescendente com sua própria traição. Em prosseguimento histórico, nós vamos ter a independência do Brasil em 1822 e a Constituição de 1824. Apesar dessa Constituição ter sido outorgada por Dom Pedro I, ela é considerada, para a época, a Constituição mais evoluída do mundo. E esses aspectos refletiram diretamente no Código Criminal do Império de 1830, que apresentava uma evolução legislativa em relação ao direito penal muito grande, trazendo questões como individualização da pena, como um atenuante para a menoridade relativa, coisa que naquela época não existia em ordenamento jurídico nenhum do mundo. O Código Criminal do Império de 1830 foi uma obra-prima. O que já não se pode dizer do Código Criminal da República de 1890, que já começou com um problema terrível, porque ele é de 1890, a Constituição da República é de 1891, ou seja, ele já iniciou tendo diversos pontos de divergência com a própria Constituição, o que ocasionou diversos projetos de alteração deste código. Em 1932, Vicente Piragibe ele faz uma compilação do texto da Constituição de 1890 e as leis penais existentes até então, apresentando a chamada Consolidação das Leis Penais de 1932. 8 anos após,
nós temos a aprovação do Código Penal de 1940, que é o nosso Código Penal velhinho, mas que passou por uma reforma na sua parte geral em 1984. A parte especial, por sua vez, vem sofrendo sucessivas modificações e hoje apresenta, inclusive, dentro do seu próprio texto, normas penais que são divergentes entre elas. Trabalharemos tudo isso no decorrer do curso, no decorrer do ano. Voltaremos amanhã com mais uma dica da série Direito Penal, parte geral. Curtam, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que nós responderemos de imediato. Muito obrigado, boa noite e um abraço.